O meio-campista Johnny já viajou para encontrar a seleção dos Estados Unidos, onde vai disputar 2 amistosos na preparação final para a Copa do Mundo do Catar. Johnny entrando nessa lista de 26 graças à lesão de um meio-campista titular do selecionado, Moussa, que joga pelo Valência. A gente vai colocar aqui quais são os concorrentes de Johnny na briga por uma vaga na Copa do Mundo, ou numa briga até por jogar no meio-campo dos Estados Unidos. E dá detalhes sobre uma preparação especial que Johnny está fazendo para desfrutar melhor do ambiente da seleção dos Estados Unidos. E também sobre como que é o dia a dia de Johnny, sendo estrangeiro na seleção norte-americana. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla? Nesse vídeo eu vou falar sobre Johnny, o meio-campista do Internacional, que é a última esperança colorada de ter a representação na Copa do Mundo do Catar em 2022. Ele foi convocado agora para 2 amistosos da seleção dos Estados Unidos contra as seleções de Japão e Arábia Saudita e está no bolo de jogadores que podem ser convocados para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Antes, eu dou algumas informações para você sobre como que está o ambiente do Johnny na seleção norte-americana, tá? Recentemente a gente conversou com ele em uma entrevista que foi ao ar na Rádio Bandeirantes e conversamos com ele também fora do ar sobre como que é o ambiente da concentração dos Estados Unidos. Ele disse que ele é muito querido na seleção norte-americana exatamente por ser brasileiro. Os caras lá, eles possuem muitas curiosidades em relação a como é o futebol brasileiro, a como é o dia a dia aqui no Brasil. Ele tem alguns jogadores que é mais amigo, que é mais chegado. Ele citou, por exemplo, uma boa relação que ele tem com o Serginho Dest, lateral direito dos Estados Unidos e que jogou recentemente no Barcelona, agora há pouco saiu do clube catalão. E esse jogador, segundo o Johnny, chamou muito a atenção dele nos treinamentos, que é um cara de muita qualidade. O Johnny, inclusive, está realizando aulas para ter um inglês mais fluente. E o relato que a gente recebeu é que ele vai para essa sequência de convocações com uma segurança muito maior em relação a esse entrosamento. Porque o inglês dele não era tão fluente assim. Ele sabe falar inglês, mas não tem o dia a dia de falar inglês. Para quem não sabe, o Johnny ele nasceu nos Estados Unidos, porque os pais dele estavam trabalhando lá quando ele nasceu. Muito pequeno ainda, ele já veio de volta para o Brasil e se criou em Criciúma, no interior de Santa Catarina. Através de um trabalho de prospecção, a Federação Norte-Americana de Futebol descobriu que tinha um jovem promissor no Internacional que tinha nacionalidade norte-americana e passou a convocar Johnny para algumas categorias de base, já no time sub-20. Então ele não teve, na infância, a convivência com a cultura norte-americana ou com o dia a dia dos Estados Unidos. Isso deixou ele até um pouco inseguro. Agora, o relato que a gente tem é que ele está muito satisfeito com a situação atual, que agora ele vai estar mais seguro para conversar com os caras, para se entrosar melhor no grupo, que é muito importante, claro, para que ele tenha condições de disputar uma Copa do Mundo. Hoje, a seleção dos Estados Unidos, a seleção titular, ela tem um tripé de meio campo, tá? Ela joga em um 4-1-4-1. E o Tyler Adams é o primeiro volante titular absoluto. O Tyler Adams joga no Leeds United, da Premier League. E ao lado dele, existem algumas dúvidas, tá? Um dos titulares é o Moussa, que é exatamente esse cara que se machucou para que a convocação do Johnny acontecesse. O Moussa joga no Valência, tá? E aí ele joga por um lado no tripé e do outro lado, normalmente quem joga é o McKennie, que é um volante que atua pela Juventus. Só que também tem e disputa a vaga no time titular com esses dois jogadores, o Aronson, que é um meio-campista também do Leeds United. Todos jogadores de ligas top da Europa. Então é um meio-campo de fato bastante concorrido. Com a saída do Moussa, o tripé deve ser fixado nesses 2 amistosos, com o Tyler Adams, com o Aronson e com o McKennie, que joga na Juventus da Itália. E o Johnny, obviamente, fica como um reserva desses jogadores. Esse é o panorama atual, tá, do meio-campo dos Estados Unidos. E aí tem no banco outros caras que podem disputar posição, que jogam na Major League Soccer. E é com esses caras que o Johnny vai disputar posição, porque ele disputa posição com o reserva, não exatamente com os titulares. E aí
demonstrando um bom futebol, principalmente nesse Camp Road, que eles chamam, né, que é essa sequência de amistosos, o Johnny pode levantar, aumentar a sua possibilidade de convocação para a Copa do Mundo. Ele está muito mobilizado, ele está muito focado nisso, é o grande objetivo dele nessa temporada, é jogar a Copa do Mundo, o que pode gerar uma frustração caso ele não seja convocado, ele não esteja incluído na lista final. Mas a primeira perspectiva é boa, porque quando o Moussa foi machucado, ele foi imediatamente chamado. Então, ele está no bolo e está confiante que agora, mais fluente no inglês, melhor trabalhado, ele possa ter um rendimento melhor até no aproveitamento de ambiente com os demais jogadores. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!